Olá, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Eu, Cíntia Almeida e Valéria Braz. E hoje nossa Carol Telles não pôde comparecer, comprovando que, apesar de sermos todas terapeutas, somos humanos como todos, temos os nossos problemas e os nossos contratempos. E quem está aqui hoje conosco para ajudar um pouquinho é a Prímula Brognoli, que ela também faz parte do nosso canal, e veio aqui hoje para bater esse papo com a gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre por que muitas vezes nós optamos por continuar no sofrimento. Vamos papear como é difícil, às vezes, a gente se desligar dele e tentar entender como isso acontece. E apesar da dor e desconforto que ele causa, a gente às vezes insiste nessa dor. Vamos fazer um bate-papo sobre o que pode estar por trás de tudo isso e como podemos superá-los. E aí, meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos primeiro falar um pouquinho o que seria o sofrimento na vida da gente, que é uma coisa natural da nossa condição humana. Embora seja dolorido, incomode, atrapalhe e faça com que a gente chegue em escolhas, né, de até ficar nesse sofrimento, ele tem suas razões. Mas eu acho que é importante a gente ter noção de que a dor e o sofrimento, ele não vem porque a gente quer, ou porque a gente é ruim, ou porque a gente fez alguma coisa e está fazendo com a gente de novo. A dor e o sofrimento, eu acho que é algo dentro da vida da gente, como se fosse um grande amigo te dizendo assim: ei, olha, olha quais são as suas atitudes, olha o que está acontecendo na tua vida, olha o fluxo da tua vida. Tá vendo que não está dando certo? Vamos olhar para isso, vamos ver o que você pode fazer para mudar. Então aí vem essa dor, vem esse sofrimento, porque é exatamente o que a gente está fazendo. A gente acaba saindo do nosso fluxo por várias razões. E aí as razões são Inúmeras. traumas, apegos e um monte de coisas que a gente ainda vai falar ainda na nossa conversa aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto é: não vamos ver o sofrimento como algo punitivo, mas sim como algo para nos colocar dentro de um outro fluxo. E o que a gente faz muitas vezes? Eu vou trazer o que, no meu sentir, é o que mais faz a gente ficar no sofrimento, que é o medo da mudança. A gente está tão apegado àquilo que nós temos, à maneira como nós agimos. É mais ou menos assim: estou numa situação que para mim não é tão agradável, seja ela qual for, relacionamento, trabalho, amizade, enfim. Aí eu tô aqui, ó, tô nessa relação que eu sei que não é boa, já tô sentindo que o negócio não tá fluindo e boto o meu pezinho lá. E agora, para onde que eu vou? Aí eu começo a olhar que não tá bom, mas eu tô indo para um lugar que, poxa, eu nem sei o que vai acontecer lá, né? E eu fico, e no meio, né, entre essas duas perninhas flutuando, entre eu estar ruim e eu querer sair, existe um limbo, que é aquilo que eu fico pensando: tá, eu vou sair daqui e vou para lá, mas lá eu não conheço. Lá eu não sei o que vai acontecer. E aí começa a palpitação. E se for pior? E se eu não ficar bem? E se eu não conseguir? Que aí entram outras várias vertentes de sensações. E ao mesmo tempo, aqui no meu lugarzinho, eu disse: mas isso eu já sei lidar. Eu sei lidar com isso. Tá, eu tô sofrendo, mas eu já aprendi a lidar com isso. Eu já me adaptei àquela dor, por várias razões também. O que acontece na maioria das vezes? Quando a gente está nessa escolha, o que a gente vai fazer? Pelo medo da mudança, pelo medo do desconhecido, pelo medo de não saber o que vai acontecer, a gente acaba voltando para a dor, que é onde a gente sabe lidar. Então, eu trago esse lado que eu acho que é um dos principais motivos para qualquer situação as pessoas terem medo da mudança. Que este medo, ele é pautado por inseguranças, traumas, crenças limitantes por aí, que aí eu tenho certeza que a gente vai abordar isso. E É, aí, primo, a nossa visitante? pois é, muito obrigada por me receberem, né? Pelo mas que tudo se resolva logo para a Carol. Mas, e quando vendo vocês comentando, e nem é sempre tão fácil identificar o sofrimento, né? Isso para mim pega muito, porque justamente por esse confortável, você está naquela famosa zona de conforto, você não entende nem que está sofrendo. Às vezes você fala: ah, tá mais ou menos, mas a vida de todo mundo é assim, todo mundo tem um problema aqui ou acolá, né? Então, é,
entender que é possível ser feliz, para mim, foi uma conquista, porque a gente está, por exemplo, agora veio uma imagem da minha mãe, assim, de criação. Não, minha filha, mas para você conseguir alguma coisa, você tem que sofrer, você tem que dar trabalho, né? Então, a gente fica meio isso no inconsciente coletivo. Então, para identificar que não é normal a dor, sim, né? Hoje eu entendo que a situação de causar desconforto e uma dor é bem tranquilo. Agora, sofrer, que é aquele famoso ficar em sofrimento, sofrendo com a mente, remoendo, isso que é ruim. Então, se você não está feliz, se você não está no estado de presença, é um alerta para entender que você está em sofrimento, só que não sabe ainda, né? Porque você está, aquela zona de conforto pode maquiar isso. Não sei se vocês concordam e percebem essa, né, essa situação. Então, é um pouco até do que vocês já introduziram, até a Valéria comentou, que é identificar, eu acho que é a primeira, né, o primeiro passo. Identificar que você pode fazer alguma coisa diferente. Você tem direito a viver de uma maneira melhor, né? De buscar a tua felicidade, o teu bem-estar, né? Seja lá em relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer situação, né? E aí depois vem o segundo passo, né? Que é aí sim, efetivamente, a mudança, que é o medo de enfrentar esse novo, porque é um ato de coragem, né, gente? Para mim é bem. Eu particularmente gosto de mudanças, só que quando se trata, porque na minha cabeça está um pouco separado, tem a mudança externa, aquela que vai lá, muda, acontece, pede demissão, vai para outro emprego, e você vai fazendo alguns movimentos. E tem aquela que aquela é mais emocional, que você faz tudo isso, mas não deixa de ser um mecanismo de defesa para proteger o teu mundinho, né? E aí você vai levando aqueles benditos padrões de dores para frente, né? Não sei se vocês concordam com esse aspecto também da mudança, se faz sentido. Faz sentido, e uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é, como você falou, de não achar que isso é o normal, né? Dores é normal a gente ter na vida, né? Até o nosso próprio processo evolutivo, né? É para aprendermos. Mas uma vez que a gente se acostuma a ficar no sofrimento, é aí que é o perigo, né? Então, mais uma vez, a gente bate naquela tecla de como é importante a gente se conhecer, né? Saber como que a gente é para entender até que ponto aquilo é aceitável no sentido de, não, aqui tá tudo bem, eu posso lidar com isso, e aonde fica aquele sofrimento que cai naquela zona de conforto, que acaba sendo meio que um comodismo até, né? Porque de conforto não tem nada, aquele sofrimento não é o conforto, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que tem muita gente que... Agora eu vou ser um pouco a advogada do diabo de falar, mas tem muita gente que acaba se aproveitando dessa situação de sofrimento, de se coloca como vítima, né? Porque é uma forma de atrair a atenção das pessoas, né? De atrair o cuidado. Então, ela se acomoda nesse sentido, né? De que como ela vira o centro das atenções, ela não se mexe, né? Para mudar essa situação. E às vezes isso acaba refletindo nas pessoas ao redor, né? Porque quando uma pessoa próxima da gente está em sofrimento, está em dor, acaba refletindo nos outros também, né? E vira essa bola de neve. E muitas vezes a pessoa está tão em dor mesmo, né? Que ela não enxerga isso e continua nessa dor por essa sensação de estar sendo cuidada, como eu estou sofrendo, as pessoas estão olhando para mim, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, né? De não cair nessa coisa de vitimismo, né? Que é mais um vazio, né? Mais Exatamente, é um preenchimento, o sofrimento vira esse preenchimento desse vazio, mas que acaba muitas vezes refletindo até nos próximos, né? Em quem está muito próximo da gente. Eu acho que a gente também tem que entrar na senda de que, por mais que a gente fale de sofrimento, ninguém quer sofrer. Então, por mais que a gente fica, não conhece ou não vê, as pessoas realmente não veem o sofrimento. Às vezes elas estão tão acostumadas com aquele sofrimento que para elas não é um sofrimento. Não é. Né? Na cabeça delas, na forma como elas se estruturaram. Eu acho que o grande caos desse lado de você continuar nesse ciclo de sofrimento é aquilo que você acredita em você mesmo. A Cíntia citou o exemplo das pessoas que ficam no vitimismo, no sofrimento. Por que elas ficam nisso? Não é porque talvez elas consigam atenção, é porque elas têm um ganho de algum trauma
que elas sofreram e ainda não trouxe a consciência. Então, todo o sofrimento, ele sim, ele vem, eu permanecer naquele sofrimento, eu não enxergar aquele sofrimento, vem fundamentalmente do autoconhecimento, que a gente tem falado direto nas lives, né? Tudo caminha pelo autoconhecimento. Mas a maioria de nós ainda está longe de chegar a esse autoconhecimento. E o que nos conduz? É aquilo que a gente acredita dentro da gente. Então, se eu estou num ciclo, por exemplo, se eu estou num trabalho que eu detesto, eu não vou olhar o que me levou a estar nesse trabalho que eu detesto. A minha pergunta vai ser: se eu sair daqui, eu consigo outro? Uhum. Então, vai se imprimindo esse ciclo de sofrimento, porque não olho o que me trouxe até este sofrimento no trabalho. Eu só enxergo que se eu sair daqui, o que eu vou ser lá? É a mesma coisa quando você lida ou conversa com pessoas que sofrem maus tratos ou apanham, tá? Mulheres que apanham do marido, que realmente apanham, tá? Se a gente conversar, eu não tive a experiência direta, mas eu tive a minha irmã, que é psicóloga, que trabalhava nessa área de atendimento às mulheres que sofrem violência dos homens, né? Ou até outro tipo de violência, mas especificamente dos homens eu vou falar. Tinha momentos em que o medo de não ter condições de criar os filhos, de não ter apoio para sair daquela relação, era muito maior do que a surra que elas levavam. Uhum. Então, esse sofrimento, ou esses ciclos de sofrimento, ele tem por trás dele coisas muito maiores do que só eu estar ali decidindo o que eu vou fazer. Existem coisas internas, inseguranças, traumas, apegos. O apego é uma outra coisa que faz a gente não sair de ciclos. Eu me apeguei tanto àquilo, que é o que a gente está falando, eu me apeguei àquele trabalho, ele rende o meu ganha-pão, né? E esse ciclo, ou ficar muito tempo nesse ciclo, se a gente for olhar as culturas ocidentais são as culturas que mais as pessoas permanecem nesse ciclo de sofrimento. Porque elas têm esse problema da estrutura em que elas vivem, né? As pessoas na Suíça, embora todo mundo diga, a Suíça é um país maravilhoso, não é. É o maior índice de suicídio que existe entre jovens. Porque o país lá tudo funciona. E a cobrança para os jovens é muito grande. Então, mas lá, essas estruturas, ciclos não existem. É muito raro você ver na Suíça, e eu estudei um pouco na Suíça na minha época corporativa, em que a nossa empresa ia para lá, e eu tive que estudar o país. E é incrível como lá as pessoas, não tá bom para mim, deu. Acabou, sai. Os pais são acostumados a dizer para o filho, vai, você fez 18 anos, agora a vida é tua. É o Eu já fiz a desapego, minha né? parte. Entende? Eles dão suporte por trás, mas não fica em casa. Então, a gente tem que olhar esses ciclos de sofrimento, nós, como olhar, as pessoas que estão ouvindo, que não é uma culpa sua estar no ciclo de sofrimento, nem é culpa sua estar em dor, mas você precisa olhar, porque se você não olhar, você vai continuar nessa posição. Se você não olhar o que te levou até esse ciclo, até essa dor, você permanece ali. Só que isso reforça a ilusão, né? Porque a gente vive, que é o que a gente, nós três como psicanalistas também, reforça que a gente tem mecanismos de defesa, que é o apego, que é o medo, que é tudo isso. Porque por que eu vou sair daqui desse conforto? E aí a Valéria citou exemplo, me veio muito forte aqui dos pais expulsando os filhos. Quantos colegas foram até 30, 40 anos, colegas meus, na casa dos pais? Assim, meu Deus, eles assim, para que eu vou sair? Mas como cultural. assim? Então, a gente é muito... não sei se é por conta do patriarcal, mas é muito mais esse apego familiar. Então, a gente tem essa emoção, essa coisa mais latina, né? De tá todo mundo junto. Só que isso também... E aí você vai... E aí, por que me veio a ilusão na cabeça? Porque, de novo, a compensação. Você trabalha, você sofre, você está em dor. O trabalho é ruim, mas paga minhas contas para eu ter o dinheiro no final de semana, eu fazer a minha festa e eu sair da realidade. Então, a gente vai se anestesiando com algumas coisas que esse sofrimento, e a gente maqueia, a gente sufoca ele.
Gente, está muito gritante para mim. Se eu ficar até repetitivo, vocês me corrigem, mas a gente tem medo mesmo. Mais medo da mudança e do novo, a gente tem mais medo de sair de onde a gente está. Eu acho que Sim. é mais medo de desapegar, que você falou, né, Valéria? Eu acho que é mais medo de sair disso aqui que eu conheço do que ir para o novo. Então, por que todo mundo fala, nossa, eu ser demitido foi a melhor coisa que me aconteceu. Nossa, meu marido, minha mulher ter pedido a separação foi a melhor coisa que aconteceu, que eu não teria tido essa coragem. Então, a vida vai, né, te levando, às vezes as coisas acontecem e você consegue se transformar porque você não teve essa coragem, você não teve a força ou até o conhecimento, não é nem força, como a Valéria falou, não é porque a gente quer que isso fique bem claro. A gente não foi acostumado a olhar para a gente não foi ensinado a se perceber, a se colocar em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar não é ser egoísta, né? A gente não está acostumado a colocar as nossas vontades. A gente foi educado a ceder a vez, a emprestar para o amiguinho, e depois a gente sempre foi para fora. Não faz feio na casa dos outros, né? A gente sempre foi isso. Não sei se vocês concordam. E aí a gente não está acostumado a olhar para a gente. O que você quer? O que eu gosto? Eu não sei. Se você não sabe, como é que você vai reconhecer que você está em dor, né? E isso que você falou, Primula, é legal porque bate de novo naquela tecla que a gente sempre fala de sintonia e frequência mesmo, né? Porque às vezes a gente não tem a consciência de que está em sofrimento, mas o universo, né, nos leva a mudar, como você comentou, é o emprego que te demite, né? É uma separação que aparece, é uma viagem, né, pelo trabalho, alguma coisa que faz você mudar completamente, e depois você olhando para trás, você fala, nossa, olha só como foi muito melhor esse movimento todo, essa mudança toda, e às vezes a gente realmente não se dá conta, né, de que está em sofrimento, porque aquilo ficou natural, né, e isso que a gente precisa tomar muito cuidado, quando ele vira o comum, né, o natural. A gente não percebe que está com esse sofrimento ali dentro no dia a dia e virou o normal, né? E até por esse ponto cultural, só para concluir, Valéria, que esse ponto cultural, que a Valéria comentou da Suíça. Se aqui alguém, eu lembro na época que eu trabalhava em empresa, se alguém ficava pedindo para mudar de área toda hora, ou pulando de galho em galho, se você tem na tua carteira de trabalho mudança de emprego, 2, 3 empregos em 5, 6, 7 anos, você é visto como insatisfeito. É mal visto, né? É mal visto. Então, a gente não tem, não é valorizado a mudança. Correr atrás do que você se permitir testar, né? Conhecer as coisas, experimentar para saber se é bom, né? Também faz parte da mudança, né? O grande exemplo que eu tive ao estudar a Suíça é esse lado. A ideia de tirar o filho de casa não é porque o filho tem que sair de casa. É porque eles têm a ideia de que a pessoa precisa ir descortinar a sua vida. Ela tem que ir lá construir a sua vida, passar pelos seus processos. Não é um país espiritualmente ligado a terapias, pelo menos na época, hoje eu não sei, não li mais, mas é um país que ele via esse lado, entendeu? Eu ter o filho dentro de casa, para eles era sinônimo de estagnação. A pessoa ia ficar estagnada, ia ficar acostumada, ela não saía da sua zona de conforto para lutar. E eu vejo o sofrimento dessa forma, entendeu? Se eu estou sofrendo, eu preciso lutar para sair disso, lutar com aquilo que eu tenho. A gente sabe que nem sempre é fácil, vai precisar descobrir as motivações, as razões, mas algo que me leva a sair da onde eu estou. E se eu não saio, a vida se encarrega de fazer essa mudança. Só que ela talvez não faça de uma maneira mais simples ou menos dolorida. Talvez a maneira seja muito mais dolorida do que se eu tivesse feito o movimento. Porque não é porque a vida é ruim, é porque a gente já está num movimento fora do nosso normal. Se a gente está em sofrimento, a gente não está feliz. Se a gente não está feliz, a gente não vai atrair aquilo que o universo poderia dar de bom. A gente vai atrair o que vem de ruim. E aí a gente vai se afundando. Então, esses ciclos de sofrimento, que eu acho que é legal a gente deixar aqui a mensagem, olhe para ele. Não precisa ter medo dele, não se sinta culpado por ele, né? Faz parte da nossa natureza humana entrar em sofrimento, porque nem sempre a gente está fazendo aquilo que é o melhor para nós.
por desconhecimento, por falta de autoconhecimento, mas que seja encarado de uma maneira... Eu vejo muita gente entrar em sofrimento maior porque não consegue sair. Não consegue enxergar, é. E Eu estou sofrendo, mas eu não consigo, eu sou uma é. pessoa eu não consigo sair disso, eu nasci mesmo para sofrer, e ela está dando essas muitas desculpas porque ela não sabe como sair daquilo. Então, esse ciclo, ou esse sofrimento, ele está querendo te dizer que está na hora de olhar para você. Verdade. Né? E isso é muito importante, olhar para o que você está se apegando, olhar para o que você está com medo de enfrentar, olhar os seus traumas, olhar as suas crenças da vida, crenças sobre você. Se não olhar isso, você continua com esse medo de dar o passo, né? De sair do limbo para uma vida melhor. Você acaba voltando para outra que você já tem domínio. E esse é o nosso sistema, não é? Todo mundo é assim. A gente tem medo do desconhecido, tem medo do fracasso, sabe? Sair de um casamento para ir lá, sei lá, de repente passar fome. Né? Aí já, tá vendo? Por que você foi sair daquele casamento? Lá você conseguia. E todo mundo tem esse medo. É um medo alimentado pela nossa sociedade. Sim. Mas só voltando um pouquinho no exemplo que eu dei, como a Valéria comentou, que quando a gente está nesse sofrimento, a gente acaba atraindo coisas que não são tão positivas, né? E nesse caso específico que eu citei, o que essa pessoa conseguiu? Ela conseguiu o afastamento de todos, né? Porque por mais que ela se veja como vítima nessa situação, tem uma hora que as pessoas falam, mas você precisa sair disso, né? Veja, se não está satisfeita assim, né? Olha esse lado, faça isso, dê esse passo. Mas se a pessoa também ela fica naquela situação e não quer se mexer, uma das coisas que o universo mostra é tirar as pessoas de perto para daí ver se ela consegue ter esse impulso, né, de se mexer, porque o universo sempre está mostrando para a gente, né? Sempre está direcionando, olha, se você não está satisfeito aqui, o sofrimento é aqui, vai por esse lado, olha aqui, né? De qualquer maneira que seja, né? Uma separação, uma demissão, Então, é muito importante, novamente, a gente insiste, parece aquela coisa da mesmice, mas o autoconhecimento é a chave de tudo, né? Para você conseguir levar a sua vida, né? Uma coisa que eu queria falar, que eu também observo muito, é que muitas vezes quando a gente fala, eu estou no sofrimento, eu tenho que mudar. Às vezes não é uma mudança, né? Às vezes eu não estou ruim no meu casamento e tenho que sair do casamento. Às vezes eu tenho que olhar o quanto eu estou contribuindo para aquele casamento ficar ruim, porque a gente só fica olhando o outro. O outro, né? O que acontece, o que está ruim, o que o outro está fazendo, mas a gente não olha as nossas reações àquelas ações que podem estar contribuindo para aquilo. Então, às vezes, eu olhando para isso, né, ao invés de eu ir lá dizer, eu está me maltratando e ele não muda, né? Ainda tem aquelas pessoas que acham, que acham que vão conseguir mudar o outro, né? E você não consegue, você tem que olhar o quanto você, dentro desse processo de sofrimento que você está passando, que você está contribuindo com aquilo. Por exemplo, se eu estou num emprego que eu não gosto, eu não vou produzir. Então, eu estou contribuindo para ficar cada vez pior, porque eu vou ter mais cobranças, eu vou ter mais insatisfações, as pessoas vão ver que não está bom o negócio. Então, o grande problema não é o outro, não é o trabalho. Nunca. Né? Sou eu dentro daquilo. Então, olhar o que eu dou conta dentro desse sofrimento que eu tô. Eu vou olhar o que é. Muitas vezes eu vejo aqui, até no consultório, o pessoal vem, eu falo muito assim, gente, não é mudar. Se você olhou e diz, não, é isso que eu preciso fazer agora, ok, eu dou conta? Se eu dou conta, eu faço. Pode ser o que eu não quero agora, para chegar onde eu vou poder estar melhor. Mas eu tenho que saber se eu dou conta. Porque se eu não der conta, eu entro no ciclo do sofrimento. E se eu não dou conta, eu tenho coragem de dizer não. Então, agora, no caso do emprego, vou botar currículo para tudo quanto é lugar, alguém vai me contratar num outro lugar. Para eu arriscar algo que seja melhor. Não é o ideal. O ideal é a gente olhar o que a gente gosta de fazer, né? Fazer o que a gente ama, né? Mas justamente, a gente fala muito do vitimismo, que o contrário é a autorresponsabilidade. Né? Se responsabilizar pela tua parte, como a Valéria falou, até falamos disso essa semana, tem vídeo no canal da semana passada sobre relacionamento íntimo, assistam lá, mas entender a nossa parte e também reforçando a mudança. Às vezes a mudança é só de conduta,
É só que é tão difícil quanto, gente. Começa também é bem difícil. porque, né, não é fácil, não é fácil. Então, a mudança de conduta, de hábito, e esses movimentos a gente vai transformando o nosso mundo, o nosso meio, o nosso ambiente. E assim você vai conseguindo as coisas fluírem, né? Que é o que vocês bem falaram desse universo contribuir para que as coisas melhorem e volte ao fluxo da vida, né? E vocês comentando também me veio outro ponto para vocês conseguirem identificar. Nem sempre o sofrimento também, porque a gente às vezes fala, sair de uma coisa ruim para uma coisa melhor, né? Só que às vezes é o falso melhor, o falso ruim, na verdade. Deixa eu ver se eu vou dar um exemplo aqui me veio o problema financeiro, tá? Então, quando ele é um mal que a gente tem, ainda mais nós brasileiros, a gente tem esse hábito de gastar muito dinheiro para manter um nível de aparência, e assim acaba entrando, ele causa muita dor. Ele causa dor na família, nos relacionamentos, então ele acaba, é um problema, né? Ele dá uma angústia. Tem outras 300 causas para chegar nele, né? Às vezes, você entender esse sofrimento, os gatilhos, e fazer uma mudança de hábito, de redução, que você aparentemente, eu vou diminuir o meu conforto, né? É o exemplo mais, a analogia mais fácil que veio na minha cabeça, vai te trazer mais felicidade do que esse conforto físico. Então, às vezes, você reduzir algumas coisas que você acha que te traz felicidade, às vezes não, às vezes elas também estão te sugando. Então, nem sempre o sofrimento tem cara de sofrimento. Então, às vezes, uma coisa que parece boa, que parece tranquila, que você também está acostumada, ela pode ser um gatilho para uma dor tua. Então, na hora de prestar atenção nisso, na hora se você entrar nesse processo de autoconhecimento, dá vez para tudo que está a tua vida. Porque ele pode estar camuflado em várias searas, né? Não sei se a Valéria fez um movimento que queria contribuir. Eu digo assim que Não, Pode desculpa. falar. Só a gente agora está indo para o final, então, Valéria, se você tiver algumas dicas, Vou complementar. Vou complementar Só o que Vou tá complementar o que a Prímula falou. O hábito na nossa vida, ele é um vício. E ele pode ser bom ou ser ruim. Então, quando eu identifico o meu hábito, independente, aqui a gente não está para dizer o que é certo e o que é errado. O hábito, se você está no fluxo da vida, se as coisas estão acontecendo bem, você está no hábito correto. A sua vida está fluindo, seja lá qual for o seu hábito. O seu hábito ruim, quando você identifica que isso é um hábito, né, que é uma coisa que está te causando algo ruim ou que a sua vida não está, como a Prímula falou, eu identifiquei um hábito, eu gosto de tomar cerveja todo final de semana, mas eu começo a perceber que eu já estou começando a exagerar no negócio. Então, o meu hábito já está indo para um lado ruim. Eu vou olhar para esse hábito e vou saber que é muito difícil eu sair de um vício. Hábitos são vícios. Então, a minha mudança de hábito é como se eu estivesse saindo de um vício. E eu tenho que olhar e saber o que esse hábito, o que esse vício representa para mim, seja ele bom ou seja ele ruim, que é o que a Prímula falou. Então, nem tudo que a gente tem como hábito bom é realmente uma coisa boa, porque pode estar nos tirando de fluxos importantes na vida. Esse que é o grande olhar. Verdade. E outra que eu gostaria de concluir é que as pessoas olhassem para o fluxo da sua vida. Quando a vida, por mais que a gente esteja no vitimismo, por mais que a gente tenha ganhos, a gente está feliz de fato, né? Está valendo a pena tudo aquilo que a gente está vivendo? É esse olhar que a gente tem que ter. Existe um caminho? Existe. Qual? E eu não preciso fazer mudanças bruscas quando eu tenho um olhar, porque eu vou olhar e as coisas vão começar a chegar e essas mudanças vão acontecer aos poucos. Então, por mais difícil que possa ser, ou por mais assustador que o que a gente não conhece possa ser, o universo também nos ajuda a fazer essa transposição para o sucesso. Sucesso não é coisas grandiosas. Sucesso é eu estar onde me dá felicidade. Porque a felicidade não está no externo, não está em nada, está dentro de mim. Se ela não está dentro de mim, mesmo nas piores situações, eu não vou conseguir ser feliz nem nas melhores. Sim. Então, eu queria que o pessoal levasse, mais uma vez a gente fala, toda vez a gente fala, gente, não tentem esse processo sozinho. Procurem ajuda.
Procurem ajuda de terapia, procurem ajuda de familiares, procurem ajuda das pessoas para vocês conseguirem, pelo menos, começar a olhar. Terapia é fundamental para você chegar na origem do porquê você não consegue sair dessa história. Mas procurem, não é uma coisa fácil. Vou só olhar e tá tudo bem, vou conseguir encontrar. E não é rápida também, né? A gente, é um processo, pois é. Mas... E vale, então, vale lembrar... e vale entender que a terapia, claro, existem vários tipos de terapia, mas até o bom terapeuta para você é o que vai te ajudar no teu caminho, porque não existe caminho igual para todo mundo. Então, assim, o terapeuta, meu Deus, por onde que eu começo? Quem eu procuro? Você vai sentir, você vai se identificar e vai funcionar, talvez até por um tempo, depois você precisa mudar, mas esse profissional, ele tem que fazer valer o caminho que você decidir, porque é só você que vai trilhar, como a Valéria falou, o hábito, a mudança, identificar essa dor, como a gente tem falado tanto aqui, é muito pessoal. Ninguém vai te dar receita, ninguém vai te dar saída. Uma receita mágica, né? Não, esse terapeuta é a condução para tua vida voltar ao fluxo, né? Então, por isso é tão importante esse momento dessa identificação, essa escolha do profissional, né, gente? Então, agora a gente vai indo para o final, gente. Muito obrigada por terem assistido. Mais uma vez, Prímula, obrigada por essa força hoje. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a você. E se vocês curtirem, se vocês achem que esse vídeo, esse bate-papo vai ajudar alguém, indica lá no nosso canal, curta o nosso canal, aciona lá o sininho para vocês saberem sempre quando tiver um vídeo novo. Perguntem, não deixem de perguntar, a gente vai ter um prazer enorme em responder. E fiquem bem, mais uma vez, procurem ajuda, se vocês assim sentirem. A gente está aqui para isso, a gente criou esse canal justamente para ajudar vocês. Então, a gente vai ficando por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, Valéria. Obrigada, Prímula, mais uma vez. Obrigada. Adorei, meninas. Tchau. Obrigada. 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 Beijo. Tchau.